Fala, investidores, sejam bem-vindos de volta ao Mapa do Trader. Espero que estejam todos bem. Conteúdo dessa semana, a gente vai falar um pouco sobre um assunto complexo e que vem mexendo bastante nos mercados. Hoje a gente vai se aprofundar nos conflitos recentes que têm acontecido no Oriente Médio, principalmente na questão Irã e Israel e sobre como isso tem impactado a Bolsa de Valores brasileira. Principalmente as ações de Petrobras, PetroRio e PetroRecôncavo, três papéis que possuem um peso total bastante relevante no Ibovespa. Afinal, a partir de agora, o preço do petróleo pode seguir disparada? É uma boa empresa para se investir? Vamos olhar um pouco o cenário e partir para os gráficos para tentar responder a essas perguntas. Antes de seguir, vou fazer o meu merchan aqui, né? Você sabe que o seu like e a sua inscrição no canal contribuem muito para o crescimento. É muito importante ter seu feedback para a gente continuar a publicar mais conteúdos de qualidade. Então não deixa para depois, senta o dedo no like e se inscreve aí, se você ainda não é inscrito. E também deixa seu comentário aqui embaixo. Então vamos ao que interessa. O conflito entre Irã e Israel tem feito peso no mercado global, trazendo volatilidade e preocupação aos investidores. Esses conflitos podem impactar o mercado de duas formas centrais. Primeiro, eles podem diminuir o apetite ao risco e tornar os títulos de dívida americanos mais atrativos. Até agora, nenhum movimento brusco foi visto nesse sentido, muito por conta da resposta mais amena de Israel. Porém, é importante ficar de olho nisso. Do outro lado da moeda, existem os conflitos que também interferem no preço do petróleo, pois esses papéis estão no epicentro de uma parcela considerável da produção e do refino de petróleo global. Ou seja, mais um conflito nessas regiões significa um aumento do prêmio de risco no preço do petróleo. O aumento nos preços do petróleo pode significar receitas aumentadas por barril de petróleo vendido, o que potencialmente leva a um maior retorno financeiro, assumindo os custos de produção permaneçam estáveis ou aumentem menos proporcionalmente em relação ao preço do petróleo. Isso faz com que o mercado todo comece a olhar com mais atenção para as empresas petrolíferas na Bolsa de Valores brasileira. É o caso de Petrobras, PetroRio e PetroRecôncavo, que juntas possuem um peso de 15% no índice Bovespa. Mas o que será que os gráficos dessas ações nos dizem no curto prazo? É o que a gente vai ver agora. Então vou começar falando sobre Petrobras, né? Petrobras é a maior empresa listada na bolsa, né? Com correlação direta ao petróleo, né? A gente vê muito movimento de volatilidade em Petro por conta de noticiário corporativo, mas uma das coisas que mais faz preço na Petrobras é cotação de petróleo. Petróleo para cima, Petro para cima, né? As recentes valorizações que a gente vê, né? Desde que a Petro testou esse ponto dos 35 produção, coloca o gráfico que está traçado aí, tem uma linha nos 35,20, né? Ali marca um bom ponto de suporte e a Petro segue em tendência alta, né? Médias ascendentes, volume financeiro crescente no papel, né? A gente tem muita liquidez em Petro e as médias para cima seguindo tendência de alta, apesar de todos os ruídos, né? O papel segue forte, né? Eu não me candidataria a comprá-lo, né, nesse momento. Acredito que existem relações de risco e retorno melhores, né? Uma vez que Petro tem uma valorização absurda, né, nos últimos meses. Agora, em segundo lugar, vamos falar de uma ação que eu pessoalmente gosto muito da dinâmica de preços que ela tem, né? A segunda maior empresa do setor listada em bolsa, que é a Prio. Ela tem uma liquidez excelente em opções, né? Uma empresa que tem crescimento, né, dentro da sua narrativa, né? Além de uma grande correlação com o petróleo, né? Ela tem essa narrativa de crescimento, né, na exploração de petróleo. Eu gosto muito da dinâmica de preço. Produção, coloca o print do gráfico para a gente falar de Prio. Prio
É um papel que, desde 2023, né, de julho de 2023, ele trabalha praticamente dentro de um mesmo range de preços. É 41, 42 até os 50, 51. E ela não tem passado, né, essas barreiras nem para cima e nem para baixo. Então, uma vez que a escalada da guerra ou a escalada do conflito venha, né, a gerar uma tomada de contrato de petróleo, né, aumente, né, o preço do petróleo, a PetroRio é um call interessante olhando justamente para esses níveis de preço acima dos R$51. Então, entre Petro e Prio, eu gosto muito de Prio pela dinâmica de preço dela. E por fim, vamos falar da Petro Recôncavo. A Petro Recôncavo entra, né, entre as Oil Juniors. Tem uma correlação um pouco menor com a cotação de petróleo, né? Muitas notícias envolvendo essas empresas, né? Envolvendo ela, a Enalta, a 3R, trouxe muita volatilidade e fez com que os investidores precificassem também essas ações olhando para outras, né? Outros drives específicos. Tanto que, na análise técnica, é um papel que não me chama a atenção olhando curto e médio prazos. No print é possível ver que, desde que o papel veio para a bolsa, né, ele não tem uma definição de tendência, né, ele nem embalou uma tendência de alta e nem embalou uma tendência de baixa, e no curto prazo, né, curto médio prazo, trabalha entre um range de preço entre 21 e 26. Então, dentre essas empresas, né, Petro Recôncavo é um call mais de repente uma fusão, uma junção de negócios do que cotação de petróleo em si. Se quer operar petróleo, aí é Petro ou Prio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das análises. Estamos chegando aí ao final de mais um vídeo do Mapa do Trader. Como você viu, o cenário se apresenta como positivo para as ações de petrolíferas na Bolsa de Valores brasileira. É claro, no geral, você deve fazer um estudo mais detalhado para tomar a sua decisão de investimento. E como diz o mantra do mercado, você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. As tensões geopolíticas e suas influências no mercado de petróleo são um lembrete da importância de estar sempre atento ao cenário global. Para nós, investidores, isso significa estar preparado para ajustar nossas estratégias conforme o contexto. Continue inscrito, sininho notificado e até o próximo vídeo, investidor.